Boa noite, bem-vindos a este agromeeting sobre o sucesso na fruticultura, a experiência de um jovem agricultor. É conferencista o engenheiro Luís Miguel Sabo, é licenciado em Agronomia pela Universidade do Algarve, é sócio-gerente e responsável técnico das frutas Luís Sabo, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite e estar aqui em direto connosco para esta conferência e para responder às perguntas dos participantes. Portanto, esta conferência, portanto, nos primeiros minutos irei falar um bocadinho sobre o espaço visual, depois o conferencista fará uma intervenção de 15, 20 minutos e depois seguir-se-ão as respostas às perguntas colocadas por escrito no chat. Portanto, quem quiser colocar questões terá de ir ao link que está no Facebook, fazer a inscrição, portanto fica automaticamente inscrito. Estas conferências fazem parte de um conjunto, portanto creio que estamos na 30ª, em que trazemos pessoas com massa crítica, com ideias e que as expõem, portanto é o nosso contributo para a melhoria do bem público. Portanto, a Espaço Visual existe desde 1993, é uma empresa familiar, portanto, minha e da minha esposa, e prestamos consultoria a nível nacional em projetos agrícolas, candidaturas, apoios a expropriações, licenciamentos de todo o tipo, assim como também prestamos serviços de contabilidades fiscais, gestão. E, por último, a terceira componente, portanto, promovemos formação profissional, quer para jovens agricultores, querem em atividades. A nossa missão é ajudar os agricultores, prestando-lhes serviços para tornar mais rentáveis os seus negócios e, portanto, fazer da agricultura um negócio como qualquer outra atividade industrial, comercial ou de serviços. Temos uma equipa de 25 técnicos e temos promovido diversas culturas ao longo do país, portanto, desde a vinha, o kiwi, pequenos frutos e, mais recentemente, a cultura do pistácio. Portanto, vou dar a palavra ao engenheiro Luís Miguel Sabo para fazer a sua intervenção e aproveito para lhe agradecer mais uma vez o estar connosco. Obrigado. Boa noite José, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Meu nome é Luís Sabo, sou responsável técnico da nossa empresa, a Luís Sabo Frutas do Algarve, uma empresa familiar sediada em Tavira, com produção de várias frutas. Vou pôr aqui uma pequena apresentação em PowerPoint. Está-se a ver, José? Está-se a ver bem. Ok. Obrigado. O tema que eu escolhi foi fruticultura no Algarve, a nossa opinião. Como disse, nós somos uma empresa familiar fundada no início da década de 80, fundada por meu pai. Começámos na altura com pronódias, pêssegos, nectarinas, damascos. Depois ele diversificou para os diospiros, que se tornou, desde 1992, a principal cultura na nossa casa. Temos vindo a crescer bastante nesta cultura, temos bastante experiência e é sem dúvida a cultura mais importante na nossa casa atualmente. Produzimos também romã, uma cultura que iniciámos a produção em 2009. Tivemos grande entusiasmo até 2014, 2015, por aí. Desde então o negócio tem caído, tem perdido interesse e não iremos abandonar, mas vamos reduzir a metade da nossa área de produção, uma vez que as coisas não estão a sair bem. O figo também é uma coisa que também produzimos figo fresco, é uma cultura que também vem da época do meu pai. É uma cultura que tem tido altos e baixos. Este ano foi um ano muito interessante, o ano passado foi um ano muito negativo.
é uma cultura que eu acredito, mas para estruturas que estejam organizadas um pouco como a nossa, que têm diferentes culturas, que temos mão de obra fixa ao longo do ano, e que o FIG aparece numa altura em que temos pouco trabalho, então conseguimos aproveitar a mão de obra que temos para fazer a colheita e o manuseamento e acaba por juntar o útil ao agradável. Temos uma cultura que tem alguma rentabilidade, numa altura onde temos pouco trabalho para as pessoas que temos, e ela entra bem. Se me perguntarem se é uma cultura interessante para fazer só esta cultura, eu, na minha opinião, acho que não. Não está aqui referido, mas nós também já temos uma área interessante de abacateiros. Não está referido porque não está em produção ainda. Entrará mais 2, 3 anos, o que faz com que nós fiquemos com a nossa empresa organizada de maneira a que tenhamos vendas dos diferentes produtos que produzimos durante 11 meses no ano. O que para nós é muito importante, uma vez que nós gostamos muito de ter uma equipa fixa, preferimos ter pessoal fixo do que contratar, do que termos pessoas temporárias, por várias razões. Achamos que o trabalho, que as pessoas estão mais motivadas, estão mais aprendem a trabalhar, aprendem a fazer as operações culturais que têm de ser feitas, liberta-nos tempo para nós nos preocuparmos com outras coisas, não ser sempre andar em cima deles, em ensinar, e por isso é bom. Outra cultura que também fazemos é a abóbora, que entra na nossa estrutura de produção, um bocado como o figo. É uma cultura que vem numa época que nós tínhamos muito pouco trabalho para o pessoal, e nós vem numa época que há pouca abóbora nacional, conseguimos aproveitar a precocidade que o Algarve nos dá para ser uma cultura muito interessante na nossa estrutura também. O que é que, na nossa opinião, se pode produzir mais no Algarve? Pronódias, pêssegos, nectarinas, damascos. São culturas que se podem cá fazer, mas tendo em conta os resultados dos últimos 2, 3 anos, não recomendo. Tropicais, lá está, o abacate, o qual tem vindo a crescer muito na região, com muita polémica à mistura, mas é uma cultura que eu vejo com futuro muito interessante e acho que vai ter muito sucesso. Podemos incluir nestas culturas também a manga, talvez é uma cultura que em certas zonas da região se possa produzir, e talvez em estufa, e poderá ser também uma cultura muito interessante. O figo da Índia, fala-se muito do figo da Índia, é uma cultura que se calhar em terrenos mais marginais, em terrenos com pouca água, se consiga talvez fazer e ter uma mais-valia interessante. Outra cultura que eu me lembro, que tem sempre muita fama, muito nome, muito interesse comercial, mas que ninguém a produz, é as nésperas. Eu acho que no Algarve poderia ser um sítio interessante para produzir nésperas e tendo em conta a ausência de produção nacional deste produto, poderá ser um negócio muito interessante. Como é que eu vejo a agricultura hoje comparada à agricultura há 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar? Vejo uma agricultura mais jovem, mais técnicos, com mais pessoas, com mais jovens no campo, uns que herdaram dos pais, outros que lançaram por eles, mas vejo mais gente jovem atualmente no campo a trabalhar na agricultura do que via quando comecei. É uma agricultura mais técnica e isso vê-se bem pelo número de técnicos licenciados que as empresas contrataram para melhorar as suas produções, melhorar os seus trabalhos de armazém, melhorar as suas certificações, e vê-se muito mais técnicos no campo também a trabalhar e muita procura das empresas em ter técnicos a trabalhar para eles para produzir resultados. O faz com que seja uma agricultura muito mais profissional, muito menos empírica, muito mais profissional na medida em que é mais técnica, é mais cuidada, é mais preocupada com o ambiente, mais preocupada com a saúde pública, mais
muito mais profissional do que eu via quando comecei. Mais atenção, mais cuidado com os produtos fitossanitários que se utilizam, em busca das melhores produtividades, melhores resultados económicos, uma coisa muito mais profissional. Certificada também. Lembro-me quando iniciei a atividade, rara era a empresa que tinha uma certificação, atualmente não, as empresas procuraram serem certificadas em Global Gap, HACCPs, ISOs, os clientes também exigem, e é uma coisa que tem evoluído muito nos últimos 20 anos, que eu acho muito, muito importante. É também uma agricultura mais atenta ao ambiente e às pessoas. Procura-se cada vez mais sermos mais cuidados nos pesticidas que se utilizam, mais cuidados nos fertilizantes que se utilizam, fala-se mais em agricultura biológica, começa-se também a entrar no tema dos resíduos zero, que é um tema novo que está a entrar e que eu vejo com muito interesse, fazer agricultura convencional, mas que na época de colher a fruta, na época de vender a fruta ao consumidor final, não temos resíduos de pesticidas. Eu acho que é uma nova linha que está a falar, que está a começar a haver interesse dos clientes, que está a aparecer entidades certificadoras a fazer esta certificação. Eu vejo com muito futuro. Em termos de mercados, na nossa realidade, na nossa experiência, há 3 tipos de mercados. O mercado nacional. No mercado nacional temos 2 tipos. Mercados abastecedores normais, Lisboa, Porto, Coimbra, Faro, por aí, onde nós verificamos que há uma redução do volume de vendas. Vemos que se vende menos nos mercados, pelo menos nós, vendemos menos nos mercados do que vendíamos há uns anos atrás. O consumo nestes mercados tradicionais não tem aumentado, e é uma luta mais difícil atualmente, cada vez mais difícil negociar nestes mercados. São mercados abastecedores, valorizam muito pouco o produto nacional, não estão muito interessados, virados a preço, valorizam pouco ainda o produto nacional, não querem, não se preocupam com certificações, não se preocupam com resíduos de pesticidas, por exemplo, não se preocupam com uma mão cheia de situações que já se deveriam preocupar, mas ainda há ausência de fiscalização e a ausência também de interesse por parte deles. Procuram mais o produto em si, não querem saber da sua origem, da forma como é produzido, não se interessam por isso. Há também, na minha opinião, uma ausência total de controle da qualidade alimentar. Quando falo em qualidade alimentar, falo muito nos resíduos de pesticidas, na forma como a fruta é produzida, na maneira como esta chega ao mercado. Na grande distribuição, na nossa opinião, temos vindo a verificar um aumento do volume das vendas, compram mais e melhor. Verificamos que a grande distribuição em Portugal valoriza cada vez mais o produto nacional, é uma coisa que nós temos vindo a verificar. Para nós é bastante interessante, não é? Na medida em que nos abrem as portas para nós entrarmos, para nós sermos parceiros deles, o que para mim são clientes muito importantes e cada vez nos valorizam mais. Isso para mim é muito importante. E há na grande distribuição há um grande controle da qualidade alimentar, o que é um parâmetro que eu valorizo bastante, como já falei 2 ou 3 vezes aqui na apresentação. Há um grande controle da qualidade alimentar, para mim é muito importante, e também da qualidade do ambiente, cada vez mais. Mercado internacional. Fala-se muito em exportação, fala-se muito em exportar lá fora. Na nossa ideia, na nossa maneira de ver as coisas, é mais um cliente. No nosso produto é mais um cliente. Se calhar, se me falarem em framboesas, se me falarem em abacates, falarem em produtos com valores também mais altos, se calhar é muito mais fácil vender lá fora do que vender cá. Na minha realidade, nos produtos que eu trabalho, não. Vemos o mercado internacional com mais um cliente, que não paga mais, que se calhar exige mais e não está disposto a pagar mais. Nós não
não temos tido grande experiência na exportação. Vemos alguma dificuldade de penetração, uma vez que a concorrência é muita, no nosso caso a concorrência espanhola é muito forte, com preços mais competitivos que os nossos, estão mais próximos do mercado, menos custos logísticos, e sentimos dificuldade de penetração. Na nossa opinião, acho que é preciso mais organização para aumentar volumes, para buscarmos no mercado internacional grande distribuição também, onde possam valorizar o nome Portugal, o nome Algarve. E esquecer um bocadinho a guerra dos mercados abastecedores de Paris, daqui, dali, porque para mim não trazem mais-valia. Se nos organizarmos, crescermos, aumentarmos volumes e conseguirmos arranjar clientes de grande distribuição a nível internacional, penso que pode ser muito interessante. Caso contrário, na nossa realidade não tem sido muito interessante. Aqui sobre a agricultura no Algarve vou fazer uma pequena análise SWOT da minha opinião sobre as oportunidades, ameaças que a fruticultura no Algarve tem. Eu acho que uma das grandes oportunidades que temos atualmente é o nome Portugal e o nome Algarve, neste caso, mas especialmente o nome Portugal. É um nome cada vez melhor visto lá fora e cá dentro. Somos reconhecidos por qualidade, sabor, responsabilidade na produção, o que é bom, e lá está. Em caso de grande distribuição lá fora e alguns produtos na exportação, poderá ser muito interessante. Os casos citrinos também têm sido, por exemplo. Na nossa realidade não, mas alguns produtos sim. Mas temos o nome Algarve e o nome Portugal, que é uma coisa a explorar lá fora. Mas o clima, realmente no Algarve temos um clima espetacular para fazer certo determinado tipo de culturas. Conseguimos uma precocidade interessantíssima, que muitas vezes é a chave de certas culturas. Permite-nos ter um sabor na fruta muito mais interessante, muitas vezes, que os nossos colegas espanhóis, e é uma grande oportunidade e um grande privilégio que temos em ter o clima que temos para produzir no Algarve. O aumento da procura de produtos portugueses, tanto no mercado internacional como no mercado nacional, é excelente, da nossa agricultura, e apesar de tudo, nós temos cada vez mais informação, mal ou bem, conseguimos ter mais acesso à informação internacional, muito mais do que tínhamos há uns anos atrás, o que nos permite não só buscar mercados, como também buscar fora novas técnicas de produção, novas técnicas de comercialização. Temos mais informação disponível a nível internacional. Há um problema que temos na nossa região, acesso à terra. Acesso à terra está cada vez mais difícil, a verdade é que cada vez também há menos. Cresceu-se muito, plantou-se muito nos últimos 15 anos, mas está caro, está muito cara, a terra está muito cara, tanto na renda como na aquisição, está cara, e crescer torna-se difícil, cada vez mais difícil. Problemas fitossanitários nas culturas, no nosso caso, no Diospiro, no Romã, têm aumentado bastante os problemas, pragas e doenças, não haviam, começam a haver, no caso do Diospiro não havia praticamente nada, atualmente temos micosfarela, é um fungo das folhas, complicadíssimo, mosca branca, cochinilha, e eram pragas e doenças que não existiam até há 5 anos atrás. O facto de serem culturas novas, culturas pequenas, menores, e dos problemas fitossanitários serem recentes, temos a ausência de produtos fitofarmacêuticos para tratar, o que nos complica bastante a vida. Lá está, temos de ser mais técnicos, temos de ser um pouco mais inteligentes do que as pragas para conseguir dar-lhes a volta com armas reduzidas. Isto para mim é uma realidade. Temos falta de informação pública a nível nacional. Eu acho que há pouca informação pública a nível nacional. A agricultura não tem sido muito valorizada pelos serviços, pelos serviços públicos. Falta-nos informação, falta-nos. É difícil arranjar informação para um problema novo que temos, para uma cultura nova que queremos instalar, para uma maneira diferente de trabalhar. Em Portugal, minha realidade, é muito difícil. É de lá está, temos dificuldade em crescer na medida em que é difícil ter o acesso à terra. A burocracia também complica às vezes, mas uma das grandes dificuldades que eu vejo em crescer, pelo menos na nossa região,
e não querendo sair do Algarve, é o acesso à terra. O turismo para a agricultura também, na minha opinião, é um problema, na medida em que, além de encarecer os terrenos, muitas vezes torna-se complicado fazer agricultura ao pé de turismos rurais, ao pé de zonas turísticas. Fala-se muito em turismo, eu concordo, acho que sim, acho que é muito importante para a região, mas temos tido, às vezes, já a dificuldade em conseguir produzir em reserva agrícola nacional, agricultura, porque lá se fez um hotel rural ou porque se fez uma coisa qualquer mais virada à agricultura, e então complica a vida, porque se há um trator a trabalhar, a pulverizar, mesmo que seja um adubo foliar, é um problema, o barulho, e pronto, às vezes já há situações um bocado delicadas. Dificuldade no acesso aos apoios do PDR 2020 foi uma realidade nos últimos 2, 3 anos. O Algarve, por ser uma região considerada Minuto 2, tinha pouco acesso e pela pouca quantidade de organizações de produtores que existem na região, termos acesso, conseguimos uma avaliação no projeto que fosse interessante para conseguirmos ter acesso aos fundos, foi difícil e houve muitos mesmo que ficaram pelo caminho e não tiveram dotação orçamental para avançar. Os desafios que temos: a água é um grande desafio, estamos a enfrentar uma seca, as reservas de água não são grandes, há agricultores já com furos secos a regarem a trator, as barragens que temos na região estão cada vez mais baixas, os consumos cada vez aumentam mais, tanto no turismo como nas pessoas, nos residentes, temos mais residentes, estrangeiros, temos cada vez mais turismo, que é interessante, temos cada vez mais agricultura, que também é muito, muito interessante, mas temos de resolver o problema da água. Como vamos resolver, não sei, acho que se fala muito e faz-se pouco, e sinceramente não vejo assim uma grande preocupação por parte de quem nos governa para resolver este tema. Mão de obra. Mão de obra é também um problema. Atualmente há muita mão de obra disponível de fora da União Europeia, nepaleses, indianos. O problema é as condições em que essa mão de obra nos chega às empresas. Muitas vezes maltratados, muitas vezes com documentações em falta, com situações complicadas que neste momento é um desafio. Não há pessoas nacionais portuguesas para trabalhar, há pouca disponibilidade também para trabalhar no campo, e temos que recorrer muitas vezes a estas equipas de mão de obra estrangeira, que há situações delicadas, como já tem aparecido na televisão, nas notícias, e acaba por ser um grande desafio também. Eu acho que era importante haver mais profissionalismo e rapidez nos serviços, capacidade de resposta aos problemas que são apresentados, capacidade de resposta à burocracia que nos é exigida, para que as coisas andassem mais rápido, funcionassem melhor, para que os investidores e os empresários não se cansassem tanto nesta teia burocrática que existe e muitas vezes na má vontade de certas pessoas para resolver os problemas. Deveria haver, na minha opinião, um maior controle nos mercados de fruta, um maior controle nos mercados tradicionais, do que é vendido, como é que é vendido, para que obrigasse a todos a cumprir as regras, para estarmos todos a jogar o mesmo campeonato, porque é sempre chato ter uns a cumprir regras, outros nem por isso, e então há assim uma pequena desigualdade que complica e desvaloriza o produto nacional. Pronto, é isto que tinha para vos apresentar. Acho que é mais interessante no debate as perguntas e o diálogo entre nós. Estejam à vontade de perguntar o que acharem que devem perguntar e eu tentarei ser o mais esclarecedor possível. Agradeço esta excelente apresentação, tanto de alguém que domina por dentro as tecnologias e sabe o que é que são, quais são os problemas e que os sente na pele, e
Portanto, não há nada como ouvirmos isto de quem está mesmo no terreno. A primeira questão que nos colocam aqui por escrito diz o seguinte: que problemas sanitários tem nos Diospírios? Quero que responda já? Sim. Temos neste momento Mycosfarela, é um fungo que ataca a folha, que num ataque severo na véspera da colheita todas as folhas caem, o fruto não consegue terminar o seu ciclo e, portanto, é uma colheita que vai à vida em 2 semanas. Temos a mosca branca que está a aparecer, que devido à forma como a praga funciona, causa uma fumagina enorme nas folhas e nos frutos, inviabilizando os frutos por completo no mercado. Temos a coxinha algodão, que se penetra tem a capacidade de se enfiar, particularidade de se enfiar, de se proteger entre as sépalas e o fruto, onde é quimicamente muito difícil de lá chegar, e causa-nos problemas. Temos também a Ceratitis capitata, a mosca da fruta, que no meio destas pragas todas é mais simples de tratar, porque temos armadilhas, temos produtos homologados, temos uma cheia de situações que nos ajudam a resolver a vida. Ok, obrigado. Eu penso que a questão seguinte provavelmente não fará sentido, porque acho que não falou nisto. Que sistema de condução utiliza na lima e as respectivas produtividades? Não tem esta cultura, pois não? Nós produzimos lima. Temos Sim. uma área muito pequenina de limas que testamos, gostamos e estamos a crescer. Não falei na lima porque no meio disto tudo temos meio hectare a produzir e 1 hectare plantado. Portanto, estou a falar de áreas pequenas. A pergunta era que sistema de condução... E as respectivas produtividades? Assim, no nosso ensaio que temos feito, fizemos de limas, nos 3.000 metros que temos de produção, um pomar com 10 anos, conseguimos atingir, no histórico, conseguimos atingir médias de 30 a 32 toneladas por hectare, depois de entrar na plena produção. Okay. O sistema de condução que utilizamos é o vaso normal, que utiliza muito nos citrinos. Mas é uma cultura que não vê grande interesse, ou seja, que é para pequena, não, é uma cultura que eu vejo como vejo a romã. Se toda a gente der implantar limas, ninguém vai vender limas. Vai ser mau para todos. É uma cultura de pequenos volumes. Okay. Como foi a Physalis, como foi várias culturas que têm um nicho de consumo é pé baixo, é pequeno. E que é interessante enquanto houver pouca área plantada. Se houver muita, deixa de ser interessante para todos. Destas culturas de pequena área e de nicho, quais são aquelas que vê algum potencial que possam crescer? Assim, uma cultura de nicho, para mim vai ser sempre uma cultura de nicho, não é? No ver. Por exemplo, a romã era uma cultura de nicho. Cresceu, perdeu viabilidade económica, perdeu interesse económico. Sim. Eu posso falar sobre aquelas que eu tenho experiência de comércio. Sim. De outras, por exemplo, a Nespra, se calhar, podia ser interessante. Acredito que seja interessante pela ausência que existe de produção no país e na região, e até tem um valor interessante. Se nós formos ver o período de venda da cultura, tem um preço interessante. E na sua opinião não temos Nespras, porquê? Não sei dizer. Eu próprio é uma cultura que já pensei, já plantei umas árvores para testar, mas lá está. Tenho-me focado muito no Diospiro, depois passei um bocadinho no abacate. E é uma cultura que para mim tem uma particularidade que eu aprendi a não gosto de ter culturas assim, que é uma cultura que se não se apanha hoje, amanhã está estragado. Certo. E nós na nossa casa estamos a abandonar um bocado esse tipo de culturas. Não se apanha, quando tivemos damasco, como temos o figo, que já tivemos 3 variedades, ou só temos uma, não se apanha hoje e amanhã tem um período curto de colheita, também tem um período curto de comércio, e está muito vulnerável ao mercado. Mas é uma cultura que não há produto nacional, é uma cultura que até se fala muito. Fala-se
fala-se, vê-se que há procura, vê-se que há interesse, que é uma cultura que vê-se que há interesse. Mas não, as pessoas não vão por aí. Claro. Mas o caso do abacate, me parece-lhe que irá ter grande consumo? Ou também irá continuar no nicho? Eu acho que o abacate tem tudo para crescer. Se nós vamos a certos países, em Israel, come 7 quilos de abacate por pessoa por ano. Na Europa não chega a 1. Fogo. Isso é Se formos olhar, significativo. se formos olhar para outros países, né? Sim, Se calhar tem muito para crescer ainda. claro. Se dermos a Europa a comer tanto abacate como os israelitas, os europeus a comer tanto abacate como os israelitas comem, ainda falta plantar muita área. Pois. E a nível do figo da Índia, acha que também irá crescer ou também irá continuar no nicho? Eu, o figo da Índia, tive uma pequena experiência com umas piteiras, também para lá plantei, e lá está. O que vi, a dificuldade que vi no figo da Índia é o manuseio da cultura, Ah, pelos bicos que tem e tal. Uma cultura que até na altura que vendi uns frutos, o preço era interessante e era uma coisa que até eu acho que pode ter capacidade para crescer, mas vejo tanta dificuldade no manuseio daquilo, com os bicos que tem pronto, com a chatice que aquilo é, que para nós perdeu interesse. Agora eu acho que uma coisa organizada é capaz de crescer, porque é um produto muito apetecível, há variedades muito saborosas mesmo. sabe que eu tenho a experiência, portanto, eu faço compras de casa no supermercado e por norma costumo comprar frutos exóticos para experimentar. E dentro dos vários que experimentámos em casa, praticamente o único que ficou foi o figo da Índia. Conseguimos repetir e gostar. Há variedades de figo de Índia muito interessantes. E acho que é uma cultura que pode, que pode vir a ter sucesso. Mas lá está, nós não continuámos com ela também porque vinha também no verão, já tínhamos o figo, já tínhamos a abóbora, e lá está. Claro, Nós preferimos ter uma cultura por época. Já temos aquela época preenchida, já, tentamos esquecer. claro. A próxima pergunta tem a ver com a sua organização. Quantos colaboradores tem em campo e no entreposto? E qual o principal fator que faz o sucesso da sua equipa? Atualmente fixos somos 30 pessoas, sensivelmente. 31, não tenho assim de cor. No campo, eventuais a colher, temos 20 pessoas a colher. O que é que faz o sucesso da minha equipa? Sim, Eu acho que uma das coisas do sucesso da nossa equipa é conseguirmos. Já temos trabalhadores uns há 20 anos, outros há 10, outros há 15. Temos pessoas que já conhecem muito bem a casa, já conhecem muito bem as operações da casa, o que me libertam muitas horas durante o ano, muitas horas para eu estudar, para eu estar mais dentro dos campos, para eu conseguir visitar mais, para eu conseguir viajar mais à procura de soluções, porque tenho confiança neles. A continuidade das pessoas com anos de casa produzem de outra forma, estão com outra motivação, porque têm uma garantia também de trabalho e de salário, e permitem-me a mim ter muito mais tempo disponível para estar fora, a procurar soluções, a procurar alternativas, a procurar melhorias técnicas, a procurar também culturas novas, que variedades novas nessas culturas, estudá-las antes de as colocar, antes de as plantar, perceber as dificuldades, para tentar dar o tiro mais certo possível. E tenho a confiança de que o trabalho que está a ser feito em casa, nas nossas explorações, está a ser bem feito porque as pessoas sabem o que é que estão a fazer. Mesmo que nós contratemos 2 pessoas novas ou 3 pessoas novas, eu sei que aquelas 7 ou 8 já estão batidas e que fazem pronto, o treino e o ensinamento às outras, às novas, para que a coisa corra bem. E pelo menos o que eu acho da equipa que tenho, vejo pessoas preocupadas em fazer bem e preocupadas em que as coisas também lhes corram bem. E acho que o sucesso é um bocado isso. Acho que elas se sentem bem lá, acho que são bem tratadas, estão lá há muitos anos, conhecem os cantos à casa e permitem-me a mim estar mais atento a outras coisas. claro.
Vão aí no tempo para visitar, para estudar, como é que organiza? Que países é que valoriza mais? Que estratégia é que utiliza para recolher conhecimento e inovação? Olha, que estratégia? Congressos internacionais. As culturas que trabalho, vou a muitos congressos internacionais, sejam em Espanha, sejam na China, sejam na Austrália, seja onde for. Se o congresso tem um congresso internacional grande da cultura do Diospiro na China, vou à China. Se tiver de ir à Austrália, vou à Austrália, ponto final. A distância nunca foi problema. Fui, por exemplo, no caso das Romãs e dos Diospiros, a muita formação em Espanha, muita formação prática e técnica em Espanha. Sempre fui recebido de braços abertos e muito bem recebido por os formadores e mesmo por os formandos em Espanha. E devido aos congressos internacionais que já fui, tenho atualmente amigos no Brasil, amigos em Israel, amigos na África do Sul, Itália, que já me abriram as portas para visitá-los, me levam a visitar agricultores deles, os bons agricultores que eles conhecem. Quando tenho um problema novo, consigo comunicar-me com vários sítios do mundo, saber se também já os tiveram, como é que os estão a solucionar. E, portanto, é sair muito, viajar muito. E depois faz alguma experimentação interna em casa? Ou fica mais à procura que outros experimentem ou que o mercado lhe dê algumas... Nós é que tomamos o passo de experimentar. Como disse, nós experimentámos o fim da Índia, achei que o manuseio daquilo era complicado, experimentámos a Nespra, mas optámos por seguir outro caminho, experimentámos a Physalis, na altura que se falou muito na Physalis, percebemos logo que não era negócio. Quando começámos com a Romã, começámos com duas variedades, uma ficou, a outra arrancámos com um pomar com 2 anos. Experimentação de sistemas de condução, diferentes sistemas de condução nos diospiros, sistemas diferentes, sistemas tipos de poda nos abacates. Quer dizer, estamos sempre a tentar experimentar coisas novas para saber como é que posso produzir, como é que posso ter a maior rentabilidade daquela unidade de área. Okay. Extremamente interessante. A próxima questão é sobre a cultura da romã, mas eu acho que vou reformulá-la. Portanto, já disse que não continuo a apostar nela. Acha que irá desaparecer, que irá ficar marginal, ou que ainda poderá haver aqui uma espécie de ressuscitar a cultura? Não, acho que não. Mercado? Acho que não. Acho que é uma cultura que tem de desaparecer metade da área que foi plantada para a cultura ser interessante. Eu costumo sempre dizer às pessoas, se nós chegarmos a casa, e sempre disse isto, desde o primeiro dia que a planto, nós chegamos a casa com fome às 7 da tarde, temos uma maçã, uma pera, uma banana, um diospiro, um melão, um figo e uma romã. Qual é a última opção? É sempre a romã. Dificuldade de descascar, dificuldade de preparar, as pessoas sujam-se a preparar aquilo. E depois, isso acontece na minha casa e acontece em casa de amigos meus e mesmo pessoas que às vezes cá vêm. Acham muito bonito comprar, vêm a romã já à venda, compram 4 ou 5 porque aparecem, são as primeiras já a aparecer, põem na fruteira porque acham muito da fruteira. Desidratou. Passado 2 semanas está desidratada, seca, jogam-na fora, vão comprar mais 3 ou 4 para verem na fruteira. E nós vamos pensar uma romã, se hoje em dia, por exemplo, na uva, a uva sem grainha está a ganhar uma expressão tão grande a uva com grainha está a perder tanto, porque tem a grainha, e são 2 grainhazinhas por bago, e aquilo já chateia, quanto mais de uma romã que é só grainha, não é? Sim, claro. Portanto, é o que lhe digo, quando plantámos 2 hectares, 1 hectare de cada variedade a experimentar, não havia produção nenhuma em Portugal, não havia nada, era tudo importado. Os preços foram interessantíssimos, mas eu vi logo que o consumo ia ser limitado, porque os pedidos também eram limitados, o volume de venda já era limitado, não tinha muitas pernas para crescer. Plantou-se muito, a cultura perdeu interesse. A próxima é sobre a mão de obra sazonal. A utilização de mão de obra sazonal
apresenta problemas ou limitações nas competências que geram baixa produtividade no trabalho? É assim, depende das equipas. Já tenho tido equipas muito fraquinhas e equipas muito interessantes. Do modo geral, a produtividade é inferior, a qualidade do trabalho é inferior, porque eles não sentem. Eles estão ali para fazer uma coisa durante 2 semanas, ou 3 semanas, ou uma semana, ou 2 meses, sabem que dali vão-se embora para o outro lado. Não vejo brilho no trabalho, não vejo vontade de fazer bem, não vejo. É difícil, é difícil. Eu, quando falo de trabalho sazonal, é com que eu trabalho equipas do Oriente, Índia, Nepal, Bangladesh. As pessoas têm tido acesso, têm tido disponíveis, portanto não existe outras. Não as vejo motivadas, muitas vezes. Não sinto as pessoas com motivação que sinto nos permanentes, e elas sabem que estão ali um bocado a prazo, quer dizer, que não vejo brilho. Vi brilho em dois. Dos todos os que já por cá passaram, vi brilho e vontade em dois. Trabalham connosco, foram contratados. Percebemos que queriam sair das empresas onde estavam, perguntaram-nos se nós lhes dávamos trabalho, e se uma pessoa que... Esses dois ficaram, mas já passaram por cá tantos que nunca vi a atitude que vi naqueles dois, por exemplo. Claro, claro. Quantos metros cúbicos de água de rega por ano utiliza na cultura da romã e de Ospiro? Mais ou menos 4.500, 5.000. Em cada uma delas? Mais Sim, número? sim, mais ou menos. Sim. Quais as razões que levam uma empresa de produção frutícola a produzir abóbora? Uma experiência. Correu bem. Produzimos melancia, produzimos melão, produzimos várias variedades de abóbora, butternuts, chocaides, porqueiras, e aquela que ficou, ficou. Vamos ver, nós começámos. Como é que começou a experiência da horticultura? Foi a plantação de um pomar, muita área disponível durante 2 anos, quer dizer, as plantas são pequeninas, temos ali metros lineares sem nada, então no meio das plantas começámos a fazer horticultura. Lá está as experiências de melancia, com melão, com meloa, com... O que vimos mais interessante foi a abóbora. Foi um aproveitamento do terreno que temos, com plantas com um espaçamento de 4, 5 metros entre elas, uma mancheia de metros livres, então no meio, já é uma coisa que se aprende na escola, não é? Claro. Fazer o aproveitamento daquele espaço livre, daquela água, daquele adubo que tem ali para a árvore e que vai para ali para o nada. Começámos a fazer horticultura e foi a abóbora. Das culturas todas que experimentámos, a que vimos que tinha mais interesse para nós era a abóbora. Ok. Quais as variedades, sistemas de condução, compassos que utilizam, assim como produtividades obtidas na cultura da figueira? Opa, a figueira, aquele compasso que tem as árvores 4x9, 4x9, e conseguimos entre figo vindimo e figo lampo e figo vindimo, conseguimos andar entre as 12 e 13 toneladas por hectare, com 2 colheitas. E variedades? Só temos uma variedade espanhola que é colar. Ok. Pergunta se o nicho da agricultura biológica é economicamente mais atrativo. Se o mercado paga os custos adicionais deste tipo de produção face à cultura convencional e se o futuro passa por aqui, pela agricultura biológica. É uma pergunta sempre. Eu não sou. Epá, eu não sou produtor de agricultura biológica. Tenho a ideia de experimentar alguma, em Diospíritos, fazer uma pequena produção de agricultura biológica, porque o mercado pede, mas sem agricultura convencional já é complicado controlar as pragas que temos, quanto mais em agricultura biológica.
sou muito mais adepto da agricultura resíduo zero. Agora, se a agricultura biológica paga custos, não paga, não sei, nunca fiz, nunca vendi, por isso não sei. Claro. Que culturas frutícolas prevê aumentar na sua exploração agrícola e porquê? Para ser sincero, neste momento estamos um bocado em stand-by. Sim. Nós achamos que se crescermos muito mais, temos se calhar também procurar aumentar muito mais a central também, procurar também clientes lá fora e se calhar preferimos manter-nos um bocadinho mais curtos, mais pequeninos, mas termos uma produção uma venda mais controlada no mercado interno. Vamos crescer um bocadinho, mas pouco em Diospírios e vamos arrancar romãs para plantar outra coisa, vamos plantar Diospírios e vamos crescer um bocadinho mais em abacates também. Portanto, vejo que prevê um grande potencial no abacateiro. Eu acho que a cultura de tudo para dar certo. Uma cultura que tem pouca exigência de mão de obra, a venda do produto atualmente é muito interessante, a procura é bastante. E lá está, a ausência de muita mão de obra durante o ano, que é um fator muito interessante. Claro. Tem o problema da água, que eu não gosto de dizer que é um problema, eu acho que se a cultura tem pernas para andar, se o Algarve tem clima para isso, e se pode plantar, já estão 1.500 ou 1.600 ou 1.400 hectares, se calhar consegue chegar aos 2 ou 3 mil. Quer dizer, temos de resolver esse problema, não é? Essa questão da água, eu gostava de saber a sua opinião, porque aqui no norte e no centro, portanto, também se está a plantar algumas pequenas parcelas de abacateiro, e há aqui uma polémica relativamente às necessidades de água, porque aqui quem tem acha que com 3, 4 mil metros cúbicos consegue acompanhar a cultura. Eu acho que não. Acho que com menos de 6, 7 é difícil. Sim. Quer dizer, vamos lá ver, se calhar aí ter mais chuva, ter mais água disponível, logo a necessidade de rega é inferior. Sim. Uma região como o Algarve, que se for preciso, não chove até dezembro e temos até dezembro com temperaturas de 20 graus, Claro. pois a necessidade é capaz de ser maior. Claro. A próxima questão: quem e quantas vezes por semana dá a volta às plantações para visitar de forma pormenorizada cada uma das culturas? Eu 2 vezes. E pergunta também: a rotina das visitas de campo é semelhante em cada cultura? Não, há culturas que requerem, na minha opinião, menos visitas de campo que outras. Mas também depende da época. Na altura de florações e vingamentos é muito mais necessário, na altura de crescimento do fruto pode-se avagar um bocadinho as visitas, mas eu tenho por hábito fazer 2 visitas de campo por semana a todas as parcelas, para ver como é que estão os sistemas de rega, como é que estão as adubações, para confirmar se está tudo acertinho, direitinho, se os adubos estão a entrar, se as regas estão a correr bem. Depois faço uma visita uns dias a pé, outros dias de carro, mas tento passar as parcelas todas 2 vezes por semana, segunda e quinta normalmente. Teria rentabilidade e competitividade uma exploração frutícola de jovem agricultor que produzisse para vender a um entreposto, ou pelo contrário, é determinante a produção e comercialização pelo próprio produtor? Opa, vamos lá ver. Eu acho que não é determinante a produção do próprio produtor, da comercialização do próprio produtor. Acho que não é determinante. É óbvio que se uma pessoa tiver a central
e fizer o seu próprio comércio, depois acaba por ter, pode ser duas margens, não é? A margem da produção e a margem da comercialização. Agora, é preciso perceber se a pessoa também está disposta a ter a dor de cabeça da margem da comercialização. Não é? Porque fazer uma central frutícola é só o início de um casamento muito, pronto, muito trabalhoso. Muito trabalhoso. É preciso perfil para a área comercial, não é? É preciso perfil. Porque muitas vezes o agricultor acha que apanhou lá 50 toneladas de fruta e que aquelas 50 toneladas são espetaculares. Claro. E que acham que a calibradora põe a fruta bonita. Não, as calibradoras só arrumam a fruta que quem vê do campo. E depois quando vão fazer a distribuição por tamanhos, por calibres, por defeitos, por aquilo, as 50 toneladas que chegaram à central, se calhar aproveitam-se 30, né? Claro. Ou 35. E epá, pronto, o meu pai sempre quis comercializar a fruta dele e sempre quis estar independente. Também lá está, o meu pai começou com pronódios, ninguém fazia pronódios no Algarve, não havia nenhuma organização onde pudesse entregar lá a fruta. Depois passou para Diospires, foi o primeiro. Não havia ninguém que desverdizasse um Diospiro, não havia ninguém que fizesse nada. Teve-se de lançar. Se disserem assim, epá, vou fazer agora um pomar de peras, vá, ou de citrinos, e vou fazer a minha própria central para vender a minha própria fruta, acho que se calhar é uma asneira. Agora, se for fazer uma cultura completamente diferente, uma coisa completamente nova, aí acho que faz sentido, né? Também carregar essa área comercial. Agora, fazer uma central para uma produção de uma cultura que já existe tanto, se calhar não é fácil. Claro. Na sua opinião, qual a superfície mínima de exploração frutícola no Algarve para ser competitiva? Epá, pois já há pessoas a viverem com 4 hectares de abacates, né? Se tiverem produtividades médias de produtividades a rondar as 15 toneladas, não é mau. Mas eu acho que pronto, uma pessoa conseguir ver mais confortável e pagarem os investimentos de pulverizadores, tratores, tudo o que é necessário para ter uma exploração, 15, 20, 30 hectares no mínimo. Ok. Creio que esta questão que está colocada de seguida, que já respondeu. Acredita na cultura do abacate como cultura de grande extensão de superfície no Algarve? Acredito. Certo. Depois do figo também já respondeu qual a posição do figo na sua exploração, como vê o seu futuro. Esta também já está. Já está. A seguinte é sobre uma opinião sobre o Norte. Para quem tenha uma pequena exploração de limoeiros, qual seria a sua escolha para uma segunda cultura no norte do país, no Minho? Opa! E essa não consigo ajudar porque Essa passa. não conheço. Se calhar o kiwi. Não, Sim, o kiwi, uns pequenos frutos. não conheço a realidade do norte. Se for uma zona sem geada, provavelmente até o próprio abacate. Pô, mas sem geada no norte, não sei se é fácil. Não, até montamos rega anti-geada. Temos água para regar, Para isso. para combater a geada. Acaba por ser, na minha perspectiva, uma cultura muito interessante porque tem uma margem relativamente grande. Sim, realmente. Comparando com o kiwi, tem mais ou menos o mesmo rendimento bruto e tem 2/3 dos custos e metade da mão de obra. É onde eu vejo interesse na cultura, é a ausência de mão de obra quase total durante o ano. A água é uma questão, pronto, necessita de muita água, é verdade. Claro. A cultura do Diospiro continua a ser uma atividade frutícola interessante do ponto de vista da rentabilidade? Para nós, sim. Eu creio que a questão seguinte também já está respondida. Qual a metodologia que utiliza para se atualizar técnica e empresarialmente? Ou seja, para incorporar de forma constante e permanente no tempo a inovação, não é? Já explicou as visitas, a formação em Espanha. Esta já está. A seguinte diz: opinião sobre a cultura do maracujá roxo em estufa. Epá, não tenho opinião.
Essa nunca passou para a cabeça. Claro. Qual a estratégia de fertilização que privilegia? Fertirrigação, adubações foliares, fertilizantes da nova geração ou produtos mais tradicionais? Só trabalho com adubos simples, fertirrigação. Simples binários. Só trabalho com adubos binários. Os tradicionais, nitrato de amónio, sulfato de amónio, sulfato de monoamónio, nitrato de potássio, nitrato de cálcio. Ok. Eu trabalho com isso. Certo. A retirada do mercado de produtos fitofarmacêuticos tem retirado competitividade à sua exploração? Eu já não os tenho autorizados. Isso não me tira competitividade. Eles já nem existia autorização por isso. Os que têm saído têm prejudicado outros, a mim não. Claro. Perguntam qual o papel da sua mãe na empresa. Ainda está consigo? Minha mãe faz o trabalho comercial. Perguntam se há geada. De vez em quando. Mas do ponto de vista de prejuízos tenha acarretado, não? Felizmente ainda nunca tive problemas, prejuízos com geada. E depois pergunta, qual a estrutura hierárquica que possui na gestão das equipas de trabalho de campo? Estrutura hierárquica? Ou cada cultura tem um responsável operacional de campo? Não. Toda a gente faz tudo. Ok. E a última pergunta é qual a sua opinião sobre a cultura da pitaia? A cultura da pitaia, eu estou inserido num projeto aqui no Algarve sobre a cultura. Ainda não tenho grande opinião sobre ela. Há uma coisa que me preocupa, que é a polinização da cultura. A polinização tem de ser feita à noite. E durante 4 meses. 3 a 4 meses. Em Israel, por exemplo, é uma cultura muito interessante. Lá está. Nicho, pouca quantidade, muito rentável. Tem para mim essa grande particularidade, que é todas as noites perder-se 2, 3 horas e ir lá polinizar aquilo à mão. Vejo aí um problema. Mas acho que no nicho pode ser uma cultura bastante interessante. Qual o custo de produção do figo? Por hectare ou por quilo? Por hectare. Sim. É muito barato. Por hectare aquilo, mais ou menos 500 euros. Água, adubo, poda, 500 euros. Depois a colheita e embalamento são 80 cêntimos por quilo. Mas o maior problema do figo é ser perecível, não é? É um dos problemas do figo. É um dos problemas do figo, é ser perecível. Porque aquilo deve dar muitas quebras no ponto de venda, não é? No ponto de venda nós não temos tido esses problemas. No ponto de venda não temos tido problemas. Porque, vamos lá ver, a forma como nós trabalhamos o figo é colhido de manhã, à tarde está no posto de venda. Colhemos de manhã, meio-dia sai para o mercado, 4 da tarde está para o mercado, no dia a seguir está no posto de venda. Não temos tido muita razão de queixa nessa matéria. O problema que eu vejo no figo é a dificuldade da colheita, é um custo altíssimo na colheita. Se falarmos do figo lampo, os figos lampos da primeira camada, por assim dizer, lá está, são figos maiores, o custo de colheita anda nos 80 cêntimos, entre 80 e 90 cêntimos, média, e se passarmos para o findimo, anda-nos já à volta de 1,20 € a média de custo de colheita. Que é caro. A questão é se o mercado paga, não é? Este ano pagou, mas no ano passado não pagou. Não. Este ano foi um ano interessante de figo, foi um ano que o preço até teve interessante. Quando digo interessante, falo nos 2,20, 2,30, 2,5, pronto, até foi interessante.
Mas eu lembro meu pai vender figos a 5 euros já há 15 anos atrás, já há 16 anos atrás. Portanto, nessa altura era mais interessante, não é? Hoje em dia não. O que me têm dito é que há algumas variedades espanholas que são muito interessantes para exportação, não é? Agora depois é preciso encontrar ali a proporção direta entre quantidades de Mas lá entrega. está, com 2 hectares de figos não consegues exportar nada, né? Para lado nenhum. Claro. Não dá. E eu tinha 4, já só tenho 2. Tinha 4 hectares, já só tenho 2. E tenho estes 2 mesmo por isso, porque vamos manter os 2 hectares por isso. Porque se eu tirar estes 2 hectares de figueiras, naquele período da colheita, que é ali o mês de junho e o mês de julho e agosto, de 10 de junho mais ou menos a 5, 6 de julho, dependendo dos anos, mas nesta zona, e o figo vindimo, que começa na última semana de julho, depois estende-se para o mês de agosto, eu não tenho trabalho para o pessoal. Claro. Então consigo aproveitar ali e tenho-os ocupados ali. Caso contrário, pá, pronto, né? Não consigo assim. Eles pelo menos, a cultura dá-me algum rendimento, paga-me aqueles ordenados e pronto, ocupo. Agora, se me disser assim, vai plantar mais área, não, nem pensar nisso sequer. Claro. Eu creio que a última questão que cá temos já está mais ou menos respondida, mas eu vou colocá-la. Quais são as espécies e variedades frutícolas que têm mais expectativas para o futuro? Eu presumo que seja o que terá maior rentabilidade, não é? Percebi que está. Na minha exploração, pá, pronto, vejo o abacate, né? Sim, Mas lá na região, acho que se esta moda dos citrinos que tiveram com o Covid-19, a procura dos citrinos que houve e o preço que tiveram este ano se mantiverem por causa dos cuidados, das pessoas olharem para a laranja, para o citrino, como uma fonte essencial de vitamina C e quiserem comer porque pode ser saudável e pode ajudar na prevenção de certas doenças e tal, porque acho que pelo menos fala-se muito com o aumento do consumo e da procura e do valor do citrino neste ano com o Covid-19 foi muito por causa disso, da vitamina C e tal. Eu acho que o citrino também pode ser uma cultura muito interessante. Se mantiver esta tendência. Vamos lá sim, ver. claro. Ok, não temos. Ah, não, tem. Porque acha que a Fisalis não tem potencial comercial? Porque vende-se uma caixa por semana no supermercado. Não há volume. Não há volume de venda. O que me têm dito é que conseguem fazer, salvo erro, 600 a 900 quilos por semana, mas tem que ser exportado. Mas 600, 900 quilos que é por hectare, por. Não, por entrega, ou seja, por concentração. Ou seja, o que me têm dito é que alguma oferta regular não é no mercado interno, não é? É ao nível da exportação. Ou seja, se conseguisse produzir mais uniformemente algumas quantidades que se conseguiria encontrar, pronto, ter algum mercado. Não é? Mas são sempre produtos de nicho, não é? Não, isto nunca vai. Eu das informações que tive, 2 ou 3 agricultores que se meteram nisso, já ninguém tem. Sim, Nós plantámos umas plantas. Uma das técnicas que eu tenho é quando quero pensar numa cultura nova, é perguntar aos meus clientes o que é que eles vendem daquilo. O que é que vocês vendem disto? E com a Fisalis percebi logo. Há 2 ou 3 caixas por semana. Não estar a fazer um produto para um cliente que consome 2 ou 3 caixas por semana, só o custo de transporte para lá pôr essas 2 ou 3 caixas já é uma aventura, não é? e qual é que é a sua opinião sobre os pequenos frutos? Quer no Algarve, quer no país? É assim, eu não tenho, nunca produzi. Sim, Do que ouço dizer, foi uma cultura muito interessante há uns anos atrás, que tem perdido interesse nos últimos anos, porque o valor tem vindo a baixar. Mas é tal coisa, eu não tenho experiência nenhuma da cultura, não conheço. Eu não vejo plantações novas na região.
e ouço dizer que até algumas estão a abandonar. Portanto, se calhar a coisa já não está tão boa como teve. Claro. Mas não, isso pronto, é uma orientação que tenho, né? Não vejo, se as coisas não estão a aumentar e até há um outro a abandonar, é porque se calhar aquilo já não está a ter o interesse que teve há 10 anos atrás. Esse é para mim, esse é o verdadeiro barómetro. É quando as áreas de cultura aumentam, é porque há uma expectativa muito grande que aquela atividade está a gerar ou vai gerar rentabilidade. E, portanto, se mantiver no tempo, é sinal que está a gerar. Pois, mas os pequenos frutos, pelo menos aqui, no Algarve, do que me têm dito, começo a ouvir muito ruído. Sim, sim. Muito ruído à volta disso. E vejo que não há áreas novas, não vejo as pessoas a crescerem. E vejo até algumas estufas, vejo, me contam, que já têm experiências lá dentro de manga, já têm experiências de cannabis, já têm experiências. É porque se calhar aquilo não está a ter assim um interesse que Claro. E já teve. o maracujá terá interesse no Algarve? Não conheço a cultura, nunca plantei, não é de sei dizer. Ok. Portanto, na sua perspectiva, portanto, estará entre os citrinos e o abacate que estarão o maior peso da fruticultura, não é? Depois No Algarve, sim. todo o resto, depois, ou culturas de nicho ou espécies e variedades bem trabalhadas, não é? Com ligação ao mercado. Sim, para volumes, vejo essas duas culturas, citrinos e abacates. Para grandes volumes. Para a Romanão, para o Diospiro não, aliás, ao Diospirato sobra em Espanha, eles já estão a arrancar e tudo. O ano passado foi um ano terrível para a cultura em Espanha, portanto, poderá cá chegar. Pronto, pode. Lá está, começa a ver em Espanha que se começa a arrancar, que se começa a haver pessoas descontentes, pomares abandonados, e por isso. E por isso. Claro. Isso são os verdadeiros barómetros da tendência do mercado internacional, não é? Porque, na minha perspectiva, na agricultura há também que eu chamo uma certa ganância, não é? Que se vai plantando até um limite que depois os mercados começam a indicar que se plantou demais. E corre Pois é um risco. bocado isso. Nós às vezes vemos o vizinho a ganhar uns euros naquela cultura e queremos ir todos atrás dela, não é? Claro. E Eu vejo. depois consegue, e depois somos às vezes nós próprios os assassinos, entre aspas, do negócio. Sim, depois é preciso melhorar, não é? Que o produto tenha intrinsecamente boa qualidade, sobretudo qualidade gustativa, não é? Mas Boa quando a oferta é muito, os preços vão sempre por aí abaixo, seja o produto bom ou não. Sim. Não, eu digo isto porque eu, por exemplo, vejo o caso da maçã, não é? Do ponto de vista nacional e internacional, há muita produção. E vejo algumas marcas que se conseguem distinguir e afirmar, não é? Sim, sim, sim. Pois pois quando há dimensão que se pode trabalhar nas marcas e na qualidade de um produto sempre, pronto, um produto, consegue-se pôr aquele produto, aquela qualidade no mercado, com uma marca, pois as coisas crescem, né? É diferente. Agora é preciso também ter dimensão para conseguir investir em marketing de uma maneira É que isso, se consiga criar um valor a nível. claro. Colocam aqui a seguinte questão: inclui o limão no interesse pelos citrinos, tanto relativo ao Algarve? Pá, vamos lá ver. Eu já tive uma experiência com limoeiros. Tem uma época do ano que o preço é muito interessante. Tem uma época do ano que o preço não vale nada. Hum, Lá está. Vamos pensar naquela forma. O que é que se faz com o limão? Tempera-se carne, não é? Sim. E faz-se uma limonada lá em alguns sítios, uma limonada. Mas quer dizer, a tal história, uma pessoa compra 3 limões e aquilo tira umas raspas para fazer o chá e ele seca e quando vai comprar, depois, passado 2 semanas, vai buscar outros. São culturas que, na minha opinião, é preciso ter conta. Não se pode aumentar grandes
grandes volumes, porque se aumentarmos muito volume na cultura, vamos nos matar a todos. Claro. Então aqui a colocar a questão do interesse industrial do limão. Se calhar para a indústria é interessante, mas para a produção, Claro. não estou a ver nenhuma indústria interessante para a produção. Claro. De que forma as alterações climáticas irão mudar a fruticultura algarvia? Se houver o aquecimento global que se fala, é uma coisa boa. Se reduzirem as poucas geadas que já há no Algarve, se reduzirem, depois para a agricultura é bom, não é? Geada é sempre uma coisa chata. Se as alterações climáticas for haver menos água, pode ser dramático. Claro. Temos o mar com muita água, não é? Sim. Agora, quanto é que custa tirar a água, pôr essa água no circuito? Claro. Não sei, mas não sei quanto é que custará, mas quer dizer, as alterações climáticas é sempre um desafio no futuro, é sempre uma incerteza no futuro que nós vamos ter o que é que vai acontecer. Se subir um bocado a temperatura, pode ser até interessante. Se a quantidade de água disponível reduzir, pode ser catastrófico. Claro. Ok, eu acho que não temos mais questões. Eu faria um pequeno resumo da conferência e da intervenção. Não é? Fez aqui uma apresentação sobre a fruticultura do Algarve, a nossa opinião. Portanto, apresentou a sua exploração com culturas de diospiro, romã, figo e abacateiro, pronto, que ainda não produz, mas que tem, portanto, que vende 11 meses por ano e que tem uma estratégia de fixar o pessoal, portanto, que é predominante, porque tem a maior motivação e maior competência, portanto, melhora a gestão. Faz também a abóbora, portanto, para preencher tempo e, portanto, para aproveitar a precocidade do Algarve. Quanto a algumas outras frutas, portanto, pronóideas não recomenda. Tropicais vê um forte potencial na cultura do abacateiro. Manga, há algumas experiências. E para o figo da Índia, portanto, terrenos marginais com pouca água, portanto, poderá ser uma mais-valia. As nésperas vê uma cultura com interesse comercial que ninguém produz e que pode ser um mercado de nicho. Fez uma comparação entre a agricultura de hoje e há 15 a 20 anos atrás, quando começou a trabalhar na agricultura, portanto, disse que hoje é uma agricultura mais jovens, que há mais jovens empresários, mais jovens no campo, é mais técnico, portanto há mais técnicos no campo e mais técnicos nos armazéns, que é mais profissional, que é menos empírica, que há maior cuidado, há melhores resultados económicos, melhores produtividades, é uma agricultura certificada em Global GAP, HACCP e ISO, há uma maior atenção com o ambiente, um maior cuidado com pesticidas e fertilizantes e, sobretudo, um ponto que lhe agrada, que é o resíduo zero à colheita em agricultura convencional e que parece um caminho de futuro. Sobre o mercado nacional, portanto, e dentro do mercado nacional, os mercados abastecedores que buscam preço, pouca valorização da produção nacional, ausência de qualidade, portanto não há grande preocupação com resíduos de pesticidas, pouca preocupação com certificação. Na grande distribuição, portanto, há um aumento de volume de vendas, há uma maior valorização da produção nacional, há um maior controle da qualidade alimentar. A visão do mercado internacional é que seria mais um cliente que não paga mais, mas que exige muito mais, que é difícil a penetração e tem maior concorrência e, portanto, teria que numa necessidade de maior organização, de maior volume de vendas para conseguir penetrar. Por último, fez uma análise SWOT à fruticultura do Algarve,
portanto, as oportunidades, pontos fracos, desafios. Portanto, do ponto de vista das oportunidades, tirar partido do nome Portugal e Algarve, portanto, significam qualidade, sabor, boa aceitação. Do clima, há uma maior procura, o incremento de procura de produtos portugueses e, portanto, há mais informação no mercado internacional sobre produção e comercialização. Portanto, os problemas é a questão do acesso à terra, é cara, quer para comprar, quer para arrendar. Há os problemas fitossanitários e também das limitações dos produtos fitofarmacêuticos. Portanto, que o que vai exigir mais técnica e mais inteligência para se conseguir trabalhar e ultrapassar os problemas. Falta informação pública a nível nacional sobre novas culturas. Há dificuldade a crescer pelo acesso à terra e pela burocracia, e, portanto, e depois aqui também alguma incompatibilidade entre turismo e agricultura, portanto, em que há alguns conflitos de interesse. E por último, falou também nas dificuldades de acesso ao PDR 2020, em que a região do Algarve passou a classificação como região favorecida, portanto, teve valias globais de operações baixas e, portanto, dificuldade em obter financiamentos das candidaturas. Portanto, nos desafios, a falta de água, os furos secos, as barragens baixas, o maior consumo humano e na agricultura, portanto, e fala-se muito em resolver o problema do regadio no Algarve, mas fala-se muito e faz-se pouco. Outra limitação também é a falta de mão de obra, portanto, os imigrantes, portanto, mal treinados, sem documentação, e, portanto, faltam nacionais para trabalhar. É preciso mais profissionalismo e rapidez nos serviços, portanto, há muita burocracia e, portanto, é preciso maior controle nos mercados. Por último, respondeu às questões colocadas pelos participantes de uma forma aberta e direta, e que eu agradeço e valorizo, e, portanto, é no fundo isto que nós procuramos, é pessoas com massa crítica que aceitem responder às questões dos participantes e que o fazem com base no conhecimento e na experiência que é muito. Peço-lhe uma intervenção final antes de encerrar aqui esta conferência. Declaração final. Continuo a achar, continuo a achar que a agricultura é uma atividade interessante, uma atividade que, felizmente, tem visto que consegue sobreviver às crises, mas é uma atividade que é preciso paixão, dedicação, é preciso ter consciência do que é que se vai fazer. É trabalhar com seres vivos que requerem atenção diária, e que há sempre situações adversas que nos vão complicar a vida. Infelizmente, quando houve este boom dos projetos durante a crise, vi muita gente a crescer, muita coisa a plantar-se, mas também vi muitos a desistir. Porque lá está, porque pensavam que era mais fácil, pensavam que fosse mais simples. Não é uma atividade nada simples, como nenhuma é. Acho eu que não existem atividades simples, todas têm a sua complexidade, esta não deixa de não ter. Falamos sempre em investimentos altos, com tempos de amortização longos, com um pequeno erro paga-se caro, e que pode ser um erro no ano, pode ser a ruína do negócio. O que é que eu posso dizer mais? As pessoas que tenham sempre atenção que tipo de negócio é que se vão meter, não vão no disco disso, em loucuras, estudem bem, tentem perceber, falem com quem vos abrir a porta, vos ensinar, porque se ganha-se muitas etapas,
ultrapassa muitas etapas e acho que é pelo menos a forma como eu tenho vivido a minha vida profissional, que é sempre a busca de novos conhecimentos, novas formas, novas técnicas, acho que é acho que é uma das maneiras mais importantes que há para se conseguir vingar neste negócio. Queimar etapas e buscar a informação o mais rápido possível para que consigamos atingir os resultados o mais rápido possível. Porque é sempre um ano, é sempre para o ano. Isto para o ano são 365 dias, que às vezes tornam-se complicados. Agradeço o convite da Espaço ISOP para esta conferência e estou disponível a quem me queira contactar, via telefónica, via Facebook, via e-mail, para dar algum esclarecimento, para ajudar se vês que consigo. Nós é que agradecemos, e quero deixar aqui nota pública o respeito que tenho por si, que para mim é decorrente dos resultados que eu tenho. Para mim conheço muita gente na agricultura, mas conheço pouca gente com o sentido pragmático que tem da busca de conhecimento e da aplicação desse conhecimento nas atividades e, sobretudo, aquilo que nos transmitiu durante este perto da hora e meia que estivemos juntos, que é o realismo, o pragmatismo, ou seja, transformar o que pode, mas o que pode em negócio e portanto, em fazer investimentos, mas que esses investimentos se repercutam em retorno. E, portanto, isso quero deixar aqui nota pública sobre isso, porque não é fácil encontrar isto em empresários agrícolas portugueses. Por último, portanto, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite, a disponibilidade e esta forma aberta com que nos respondeu. Quero dar nota que o próximo AgroMeeting, portanto, fazemos todas as quintas-feiras, às 21 horas. O próximo é sobre o ponto de situação na negociação da PAC 2021-2027. Tem como conferencista Eduardo Diniz, portanto, o diretor-geral do GPP. Daqui a 15 dias, no dia 5 de novembro, teremos a cultura do Medronheiro, a experiência da Lenda da Beira, em que será conferencista José Martins. E a 12 de novembro, o interesse da cultura do Fisalis e outras frutas exóticas, portanto, que será conferencista o Luís Manso, da Fisalusa. Agradeço a participação de todos e desejo-vos um bom fim de semana e uma ótima semana. Muito obrigado e uma boa noite.